Olá, Saints, bem-vindos a mais um podcast. Estamos hoje com a convidada, Sarah Holman. Ela tem um grande canal no YouTube, chama Pelo Estudo e Pela Fé. Uma grande criadora de conteúdo aqui da internet para os membros da igreja. E hoje, como convidado especial, nós vamos falar de um tema que tem sido muito falado pelo profeta, que são os templos. Mas antes da gente chegar no nosso tema, a gente vai conhecer um pouco a Sarah. Então, Sarah, seja bem-vinda. Fale um pouco sobre você agora e depois vamos dar continuidade aí. Tá bom. Então, muito obrigada por ter me convidado, Thiago, para participar do teu canal. Eu fico muito feliz quando vejo mais membros da igreja, né, entrando nesse mundo digital. E como a gente fala, nós somos, né, missionários eternos, né? Essa é a nossa missão aqui, não é só porque a gente tem uma plaquinha, né, que a gente pode ensinar. Todos somos missionários, somos membros da igreja. Então, fico muito feliz quando vejo mais e mais pessoas entrando nessas plataformas e ajudando, né, a difundir mais as boas novas para mais pessoas. Então, contar um pouquinho de mim. Eu sou a Sarah Holman, eu sou uma gaúcha de Porto Alegre. Eu nasci no convênio, meus pais já eram membros da igreja quando eu nasci. Meus pais se selaram em 78, quando teve a abertura do templo em São Paulo. Então, eu já nasci selada no templo, já selada com a minha família, né? E eu sou membro desde então. Eu tenho uma família, né? Hoje eu sou casada, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Eu moro no estado de Utah hoje, eu não moro mais no meu amado Rio Grande do Sul, mas eu espero que ainda continue com o meu sotaque. Tem sotaque, pode ter certeza que você tem sotaque ainda. Bom, eu fico muito feliz quando as pessoas falam, tu é gaúcha? Eu sou gaúcha. Eu moro em Utah fazem 14 anos, sou casada com um americano que é de San Diego, mas ele fez missão no Brasil, então ele fala português, então todos os meus filhos também falam português, mas eu conheci ele aqui, eu conheci ele em Utah, eu não conheci ele no Brasil. Eu sou formada em ciência política pela Universidade Luterana do Brasil. Quando eu sempre fui engajada em política, sempre gostei de política. Desde a minha juventude eu já era engajada, dos meus 16 já tinha o meu título de eleitor, né, para votar, e eu trabalhei por uns 10 anos no Brasil com políticos, né, sendo assessora de político, tanto de deputado como de vereador. Nossa, não fazia ideia disso, não. Então eu conheci bastante pessoas importantes, né, da sociedade no Rio Grande do Sul, por ser assessora, né, de político. E eu amo política, gosto muito eu gosto muito de conversar sobre isso, né, de interagir sobre isso. Mas depois que eu casei, eu abri mão, né, de trabalhar, né, na ciência política. Continuo sendo uma cientista política, mas agora eu me dedico à minha família. Então eu não trabalho, eu sou mãe, né, dona de casa, mas sou psicóloga, sou enfermeira, sou motorista, sou cozinheira, né, limpo a minha casa. Então, eu tenho várias profissões, uma profissão só, que é ser com certeza o maior dos chamados. E isso foi uma decisão entre meu marido e eu, né, de eu ficar em casa cuidando dos nossos 4 filhos e ele sair, né, ele trabalhar. Então, isso sou eu. Eu sou filha meus pais hoje estão fazendo missão em São Paulo, na área de história da igreja, lá no escritório de São Paulo. Eles fazem missão já fazem 1 ano de casal. Eu tenho mais 2 irmãs, uma que mora em São Paulo e outra que mora aqui também em Utah, como eu. É isso, acho que essa sou eu. E eu adoraria fazer um dia um episódio com seus pais, hein? Saber tudo sobre missão de casais.
Tem pouca gente que sabe sobre isso. Mas, Sara, falando um pouco dos seus pais, assim, né? Como é que foi sua infância no Evangelho? Como foi sua infância no crescimento da igreja? E como essa época da sua vida fez diferença para quem você é hoje? Eu acho que talvez se não fosse a igreja, eu não seria metade do que eu sou. A minha infância foi sempre na igreja, né? As pessoas me falam assim... eu sempre me lembro as coisas que eu sempre me lembro, sempre na igreja. Meu pai foi por 9 anos conselheiro da Estaca e a minha mãe sempre teve cargo com jovens. Então a igreja não era grande em Porto Alegre, né? Só existia uma Estaca na cidade de Porto Alegre, que hoje tem 2 milhões de habitantes, naquela época devia ter 1 milhão, né? Por aí de habitantes, e só tinha uma estaca. Então os meus pais, eles estavam sempre servindo na igreja, e eu estava sempre lá, dormindo nos bancos da igreja, sendo cuidada pelos jovens, né, pelas moças que a gente ficava em volta, né, porque minha mãe e meu pai estavam lá. Então, as minhas maiores lembranças que eu tenho é dentro da igreja. Nem me lembro muito, assim, eu fora, brincando com meus amigos, muito fora, né, no meu bairro e tal. Mas me lembro de todas as capelas da minha Estaca. Se tu me perguntar, eu visitei todas, eu sei todas. E a gente também conhecia, todo mundo nos conhecia, porque meus pais não tinham onde deixar a gente, então tinha que nos levar junto, né, quando eu ia visitar. Então, como eu sou ruiva e minhas irmãs também eram, todo mundo sabia, elas, as 3 ruivinhas, né, as irmãs ruivas. A gente sempre estava em ala diferente, porque meus pais iam lá e eu tinha que estar junto. Então, eu me lembro muito de todas as capelas que tem lá, e eu acho que isso me ajudou muito a não estar fora, né, a estar sempre no ambiente da igreja, né, sempre ser cuidada e protegida, e sempre ter aquela cultura, né, de estar ali dentro, de conversar com os nossos semelhantes, né, com quem tem a nossa mesma religião, né, temos nossos mesmos objetivos. Depois da minha infância, a gente se mudou de estaca e já era maior, né, Porto Alegre já tinha 3 estacas, então já era maior, e a gente se mudou de estaca, mas também meus pais continuaram sempre servindo. Acho que eu sempre vi meus pais servindo. Meus pais sempre tiveram chamados, e sempre chamados à estaca, onde a gente tinha que acompanhá-los. Meu pai, quando eu era um pouco mais, tinha uns 14, 15 anos, meu pai foi secretário da missão. Então eu conheci o Rio Grande do Sul bastante, porque meu pai tinha que ir visitar os ramos da missão. E aí a gente ia aqui junto, né? Eu e minha irmã íamos junto, para não ficar sozinha, e a gente ia com eles. Então eu conheci também bastante o interior do Rio Grande do Sul, os ramos que eram da missão. Então eu estava sempre envolvida, né? A minha vida sempre foi muito envolvida com a igreja. E eu acho que isso que me fez um pouco eu entrar nesse mundo, né, da internet, de pregar o evangelho. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Eu não seria quem eu sou se não fosse a igreja, né? Os princípios que eu tenho se não fosse a igreja, e meus pais, né, claro. Eu vi que você tem uma boa memória. Você lembra das suas primeiras experiências espirituais, suas primeiras impressões como pessoa, assim, individualmente? Porque pra gente que já nasceu no convênio, né, as impressões pessoais, elas precisam ser impactantes para que a gente não vá pela luz dos nossos pais e o momento tenha nosso próprio testemunho. Você lembra das suas primeiras impressões? Que tempo foi? Como você se sentiu? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis. As pessoas às vezes acham que é fácil quem nasce na igreja, né? É muito mais fácil. Mas eu acho que é um pouco mais difícil de tu adquirir o teu próprio testemunho quando tu tem os teus pais que vão sempre contigo, as tuas irmãs, né? A tua família está sempre contigo, então tu vai como, né? Conforme eles vão, tu vai, né? Não precisa se questionar muito. Eles mandaram eu ir, eu vou, né? Eu não me questionava muito. Eu me lembro que eu sempre falava assim, eu nunca tive coragem de dizer pro meu pai, hoje eu vou ficar em casa e não vou ir na igreja. Nunca, nem passou na minha cabeça dizer, pai, hoje eu não vou.
não, né, quando me acordava, não, hoje vocês podem ir, eu não vou. Eu nunca faltei à igreja, a não ser que estivesse doente, né? Mas só porque eu não queria ir, né? Porque eu não tinha nem a coragem de falar isso pro meu pai. Não era nem que... não era só o meu sentimento de querer ir, mas não era... né, era medo de dizer não, decepcionar o meu pai, né? Meus pais, na verdade, dizer não, hoje eu não vou. Mas eu acho que no seminário acho que foi as minhas primeiras... experiências espirituais que eu tive. É interessante quando eu falo com meu marido, né? O seminário aqui nos Estados Unidos é muito diferente do que era no Brasil. Meu marido não imagina o que é super sábado, o que é busca de escrituras. Ele nem sabe o que é isso. Não tem esse tipo de atividade, de competição nos Estados Unidos? Não tinha. E quando eu falo, ele fala, não tem, eu não sei o que tu tá falando. Ele fala, como a gente abria o livro, assim, marcava, laçava giz de cera pra usar mais, ou talco, né? Eu me lembro da minha irmã era muito boa, ela passava talco, eles deixavam marcado tudo pro, né? Colocava embaixo do sofá pra dobrar a folha, né? E meu marido não tem ideia do que é isso, porque isso realmente era uma coisa do Brasil, e eu achava que era uma coisa mundial até conhecer meu marido, né? E saber que não existia. Que aqui não era assim as atividades. Então, acho que foi no seminário, quando foi as minhas primeiras experiências de ter que acordar às 6 da manhã. Teve uma época que eu tinha que estar às 6 da manhã, e a minha mãe levava a gente de carro, e a minha mãe passava, meu pai tinha um carro aberto, tipo uma picape atrás, e minha mãe passava e levava todo mundo na picape. Aquela época podia, viu, gente? Não era contra a lei. A gente na caçamba, né? Não era contra a lei. A minha mãe passava e levava todo mundo, né? E a gente ia para lá, e depois voltava e depois ia para a escola. Então, foi minhas primeiras experiências, assim, espirituais, de realmente entender as escrituras, de realmente entender, né? E ter um testemunho, adquirir o meu próprio testemunho sobre aqueles profetas que a gente estuda, sobre as histórias que a gente vê, e também sobre eu tinha pessoas novas na minha ala, né, que faziam um seminário com a gente, e teve um rapaz que entrou, que ele se batizou, e ele começou a fazer seminário, ele não sabia nada, ele era o único da família, e eu me lembro que ele começou a me perguntar um monte de coisa, e eu não sabia tudo que ele me perguntava, eu falava, como que eu não vou saber, que vergonha, né? E a partir daquele momento eu comecei a estudar mais, ele me ajudou a estudar mais para eu poder responder as perguntas que ele estava me fazendo. E aquilo fez o meu testemunho se fortalecer muito, porque eu acabei estudando mais para respondê-lo e perguntando até para Deus algumas vezes, né, como que eu poderia falar de um jeito, né, que ele não ficasse abalado, depende, né, da história, né, que ele não ficasse meio assustado. Então, acho que essas foram as minhas meus primeiros sentimentos, né, meus primeiros momentos que eu tive que adquirir meu próprio testemunho para mim poder compartilhar com ele o testemunho. Se eu não tivesse, como é que eu ia compartilhar? Como é que eu ia ajudar a pregar para ele, né, se eu não tinha o meu? Essas minhas primeiras experiências espirituais que eu tive. E ele continuou na igreja, fez missão, é casado no tempo, tem família. Isso é muito gratificante de saber. Eu tive uma experiência semelhante também. É bom ouvir seu testemunho. Fortalece o nosso também com relação ao seminário. Também tive a experiência de ter o seminário bem cedo, às 6 horas da manhã. E eu fazia parte de um time de futebol. E teve um momento lá que começou algumas perguntas da alma, né? Onde a gente vai depois que morrer, e tudo. Todos os meninos começaram a falar sobre isso. E aí um deles falou, o Thiago é de igreja, ele vai saber responder isso aí, né? E aí foi realmente bem difícil, porque eu não sabia responder todas as perguntas que eles tinham colocado lá, né? Mas eu sabia que eu podia levar eles para um lugar que ia responder, que era o seminário. E aí eu convidei esse meu amigo para ir pro seminário. Mas na minha cabeça, quando eu cheguei em casa depois do convite, ele falou que iria. Mas eu pensei, 6 horas da manhã, ele não vai acordar às 5h30 da manhã pra ir no seminário pra... minha fé foi muito baixa nesse sentido, né? Mas eu lembro de, à noite, fazer uma oração. Foi uma experiência muito boa pra mim com relação à oração. E saber que o Salvador e o Pai Celestial nos responde. Ele as orações sinceras, simples orações, ele tá lá pra nos ouvir. E eu lembro daquela noite que eu cheguei e falei, Pai Celestial, abençoa meu amigo para que ele possa estar no...
E no outro dia foi ele que me acordou. 15 para 6 da manhã, ele tava gritando lá em casa pra gente ir pro seminário. Então foi ali que começou pra mim a entender e eu poder responder também esse meu amigo. Quando você tava falando, eu fui lembrando disso, que quando a gente serve as pessoas, responde as perguntas, ajuda as pessoas, nós mesmos que crescemos. Nós somos o que mais ganha com ensinamentos, ajudando as pessoas. Isso que faz do evangelho ser tão mágico, porque quanto mais você serve, você abençoa os outros e você é abençoado. Isso não tem preço nenhum, né? Tem valor muito grande do Senhor. Eu me lembro que eu ficava pensando, né? Ele me agradeceu, eu disse, como tu tá obrigado por me ajudar. E eu que tinha que dizer, muito obrigada por tu ter me ajudado a buscar mais, né? A buscar mais conhecimento, a entender mais sobre isso para mim poder responder para ti as suas perguntas. Então, que a gente falou, é importante a gente, quando a gente serve, né? Por isso que a gente fala que o evangelho é servir, né? Quando a gente serve, a gente não tá só abrindo mão da gente para os outros, né? Nós estamos ganhando muito quando a gente está servindo aos outros. Na verdade, a gente está ganhando muito mais até do que a pessoa que a gente está servindo. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, porque minha irmã já morava aqui. Minha irmã veio fazer BYU. Aí a minha irmã conheceu o marido dela, casou, e eu vim conhecer o marido. Eu já conheci o marido dela. Eu vim conhecer a filhinha dela que tinha nascido, a Lucy. E acabei ficando para aprender inglês, e aí acabei conhecendo meu marido, que fala português, e aí acabei casando e acabei ficando aqui, né, nos Estados Unidos, que acabei ficando aqui em Utah. Meu marido estudava aqui, né, ele veio da Califórnia estudar na BYU, e a gente acabou ficando em Utah. Mas a minha adolescência, isso, apesar de eu namorar pessoas que não eram da igreja, e depois, né, acabou se convertendo, meu testemunho nunca se abalou, né? Eu sempre continuei na igreja, eu sempre continuava fazendo o que eu tinha que fazer. Minha adolescência foi tranquila, sempre fui uma menina bem tranquila, bem, até eu era super tímida, muito tímida. Eu não sou nada do que eu sou hoje, eu era outra pessoa. Minhas coisas mudaram quando eu entrei na faculdade de política, né, de ciência política. Eu comecei a trabalhar com político, então para te ser tímida trabalhando com política é um pouco difícil, né, porque as pessoas vêm falar contigo, você tem que falar com as pessoas, e tu tem que conversar muito, né, então tu participa de muitos eventos, de muitas, né, muitas coisas, né, muitas reuniões, então é difícil de ser muito tímida, e se tu conseguir se dar bem, né, tu conseguir crescer na tua carreira, se tu é uma pessoa muito tímida. Então eu tive uma mudança, assim, de chave da minha adolescência para a minha vida adulta. Quando eu, né, me formei em ciência política, comecei a trabalhar com políticos, e aí a minha vida um pouco mudou, mas eu acho que foi um momento que eu conseguia pregar muito, sabe, porque todas as pessoas, sabe que políticos, todo mundo no Brasil toma muito café, né, principalmente em setores públicos, né, sempre tem um café, se tu vai no setor público, né, os funcionários têm o café lá, o setor do café e tal. E as pessoas sempre me perguntavam, tu não toma café? E eu falava, não tomo café. Tu não gosta? Aí tá aqui minha oportunidade. Não, porque eu sou membro da igreja, a gente não toma café. E aí as pessoas, aí começaram a se interessar e tal. E teve uma época que o templo estava sendo construído em Porto Alegre, e as pessoas, tu é daquela igreja que está sendo construída, aquela mansão lá, aquela coisa linda, né? E aí uma outra oportunidade de eu explicar o que era aquele prédio que estava sendo construído, as pessoas ficavam curiosas do que estava sendo construído lá em Porto Alegre. Então, eu sempre usei a minha religião e as coisas que as pessoas dizem, né, que nos fazem, né, a gente é tolhido, né, para falar da igreja, né? Por que tu usa roupa sempre mais modesta, né? Tu é bonita, tu tem, né? Por que tu não usa uma roupa mais tipo ousada, né? E aí era a oportunidade de eu pregar, de eu falar da minha religião. Se eu conseguir trazer alguém para a igreja assim, não que eu saiba, não. Mas eu falava para todo mundo na Câmara de Vereadores em Porto Alegre sabia que eu era mormon, todo mundo sabia que eu era membro da Igreja de Jesus Cristo. Então, porque eu tinha sempre oportunidade, são todos vereadores, né, quantos são? 55 é deputado, são 30 e poucos, eu acho, todos eles sabiam que eu era membro da Igreja de Jesus Cristo, né.
Então, isso fazia as pessoas saberem da minha religião, né? E também não ter aquele preconceito de que é uma coisa escondida, de que as pessoas são esquisitas, né? Não, era uma pessoa normal, só que membro da igreja, né? E que não fazia algumas coisas, como não tomar café, mas tudo bem. Apesar de você, né, não ver o resultado aí do seu trabalho, né? Pessoas irem, os vereadores se converterem, mas sua característica, o seu ponto forte foi usado, né? O Senhor, ele fica feliz com o esforço. O presidente Nelson, ele fala muito sobre isso. Ele fica feliz com o nosso esforço, né? O resultado, ele vem, mas o que importa é o esforço. Você está usando o seu talento para uma coisa boa, usando o seu talento para abençoar a vida das pessoas. Isso se trouxe até para a internet, né? Pelo estudo pela fé. Hoje tem tantos seguidores, tem ajudado as pessoas. É que a gente que faz conteúdo para a igreja e a gente vê as visualizações, os seguidores, não tem como você comparar com as pessoas que fazem para todo mundo, né? Porque é um nicho muito fechado, as pessoas da igreja. Mesmo sendo de um nicho fechado, tem esse sucesso por essa sua característica, né? De buscar, de tentar sempre pregar o evangelho e falar do evangelho para o mundo, né? No geral. Uhum. Eu sempre tive, eu falo assim, eu sempre tive orgulho bom de ser membro da igreja. Eu nunca me envergonhei por ser, né? Eu acho que a gente não deve se envergonhar. A gente deve, se a gente realmente tem o testemunho, a gente deve mostrar para as pessoas que a gente é e mostrar o lado bom, né? Mesmo que as pessoas, às vezes, eu tive amigos até que uma amiga minha trabalhava comigo e eu não sabia que ela era mormon. E a gente trabalhou por muito tempo, até que um dia ela resolveu falar, porque a gente tinha uma pessoa em comum, conhecia, ela falou, eu conheço e tal, e eu, tu conhece? Aí ela foi me contar que ela tinha sido batizada e tal, mas que ela não era, né, não era mais. E ela tinha um pouco de vergonha de dizer que ela tinha sido, né, tipo, batizada. Ela tinha primos, eu conheci a prima dela, era membro da igreja que trouxe ela e tal. E isso me chocou, assim, porque ela tinha vergonha, né? Porque eu falava para todo mundo. E ela não gostava muito de falar, e eu também, tudo respeitava ela, né? Eu convidava ela, mas se ela não respeitava ela, não tinha problema nenhum. A escolha era dela, a gente tem livre-arbítrio, né? Mas eu sempre tive orgulho bom, de dizer que eu sou membro da igreja e de mostrar meus padrões, mostrar o porquê que eu sou assim, né? Por que eu ajo assim, né? Ou por que tem que agir assim. Eu acho que é um modo da gente mostrar, né, o evangelho para as pessoas. E é interessante que quando eu tinha 18 anos, eu fui secretária de uns neurologistas, e quem conseguiu esse emprego para mim foi quando tinha antigamente tinha, né, o projeto, era tipo uma agência da igreja, né, de emprego, não era uma agência, mas era parecido, lá no começo, lá em 2000, quando eles abriram. E aí uma irmã que estava sendo voluntária chegou e disse, Sara, tem 2 médicos que estão abrindo um consultório e querem, então, e aí conheci uma membro que indicou, né, eles não eram membros, mas que indicou para conseguir secretária. E eu fui lá, e eu tinha mais outros e tal, resumindo, eles me pegaram. Depois, aí eu fiquei 2 anos com eles, eu comecei a fazer minha faculdade, comecei com uns 2 anos com ele, aí fui trabalhar na política, né, na Assembleia Legislativa, e aí acabei largando eles. E a exigência deles era que eles tinham que ser uma outra membro da igreja. E eles vieram seguidamente, depois de mim, isso faz 15 anos mais, eles sempre exigiam que fosse uma membro da igreja, que uma membro indicasse outra membro, que indicasse outra membro, para que fosse a secretária deles quando saísse. E eu fiquei, nossa, e eu perguntei até hoje, eu sou amiga do neurologista deles, né? Quando eu vou no Brasil, eu converso com eles, a gente se encontra e tudo. E ele fala, porque eu confio na criação de vocês. Eu sempre nunca tive problema, né? Eu confio nos princípios de vocês. E eu fiquei muito feliz de saber que eu deixei um bom exemplo de que eles sempre queriam. Eles nunca se batizaram, eu falava muito da igreja para eles, mas eles nunca se batizaram. Um é luterano, o outro é católico.
E eles nunca se batizaram, mas eles conhecem a igreja assim profundamente, porque eu falava muito para eles. Mas eu fiquei feliz de ter deixado uma boa impressão. Né? Deixou um legado lá na empresa. Uma boa impressão, eu ficar assim, tomara que nenhuma mormon, nenhuma membro da Igreja de Jesus Cristo faça nada de ruim para eles não tirarem essa impressão. Eu sempre tenho. Mas e eles falavam para os outros médicos também, tipo, pega meninas dessa religião, porque elas são boas, são confiáveis, né? Eu acho que o principal era a honestidade, né? Ser honesta, porque às vezes lidava com bastante dinheiro, com coisas desse estilo. Então tinha que ser, né, pessoas que fossem honestas. Então eu fiquei feliz, né, de os meus princípios fazerem diferença, não só na minha vida, mas na vida de quem virou depois, né, secretária dele, que acabou conseguindo emprego, né, pelo bom exemplo que eu acabei deixando. Nem sempre eu sou um bom exemplo, mas nessa parte eu fui. Legal. Sara, agora nós vamos ter uma nova parte do nosso podcast, que está sendo uma iniciativa nova do canal, né? O canal é o Sentes Podcast. Vamos falar um pouco de alguns santos das escrituras. E nós vamos ter uma roleta, vai ser um sorteio. Vou te pegar de surpresa. Vai ser um sorteio, pode ser algum personagem da Bíblia, ou do livro de Mormon, ou de Doutrina e Convênios. Vai sair um nome e você só vai falar o que você aprendeu com essa pessoa, com esse líder, ou com esse profeta. E eu também vou falar um pouco do que eu aprendi com ele, tá bom? Vai passar uma roleta aí, você fica de olho e a gente vai saber qual que é. Pode esperar que já vai entrar aí. Tá bom. Podia ter sido Sara, né? Sara. Mas não vamos bular o sistema. Tem duas coisas de Pedro que eu gostaria de salientar. Primeiro é a coragem que ele teve. Foi um aspecto dele. Tem essa nova série que foram até membros da igreja que realizaram, The Chosen. The Chosen, né? E é legal porque eles conseguiram mostrar algumas coisas assim, a humanidade dos apóstolos, né? E por que eu falo da coragem de Pedro? Porque Pedro, ele não era um cara erudito, não era um cara bem letrado, não era um cara que tinha muito conhecimento na época, ele não era muito impactante para as pessoas lá, ele não tinha poder político, ele não tinha poder monetário. Quando o Salvador chama ele para liderar, se fosse, né, trazendo para mim, assim, acho que eu não teria coragem de encarar uma liderança como apóstolo sênior da obra mais importante que existe na Terra, pensando, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou o cara que conhece, por que Salvador me escolheu? E ele sempre deixou claro que ele ia porque tinha fé. Pedro era o apóstolo da fé. Ele tinha suas loucuras, ele ia lá, era bem espontâneo, mas ele tinha muita fé e coragem. Então Pedro, pra mim, tem essa característica. Tanto é que aquela cena dele pular do barco e ir até o Salvador andando, andar ainda sobre as águas um pouco, depois e só deu uma duvidada ali e aí ele afundou. Mas só dele ter tido coragem de pular na água pra tentar ir até o Salvador já mostra pra mim que tipo de líder ele foi, de muita coragem. Uhum. Eu acho que ele, quando falou, ele tinha muita fé e ele foi um dos primeiros a identificar, né, que Jesus Cristo era o Messias. E eu fico pensando, né, se hoje eu conseguiria identificar, se eu estivesse aqui, né, se ele estivesse aqui perto de mim, se eu conseguiria identificá-lo, né, Jesus Cristo, como Pedro identificou, né, como ele acreditou e como ele confiou em Jesus Cristo naquela época, né, de uma pessoa do nada chegar e dizer que é o Messias e testar a tua fé, né, testar aquilo que tu acreditava.
E ele também foi um dos primeiros, ele foi um dos dois, né, que Cristo apareceu. Por que será? Quando Cristo ressurgiu, apareceu para ele, né? Acho que porque pela fé que ele tinha, ele sabia, né? Cristo sabia que podia confiar em Pedro. E a mesma coisa a gente pode pensar da gente, né? Ele nos ensina muito que a gente sempre deve ser pessoas confiáveis, né? Tanto para os nossos amigos, para os nossos cônjuges, né? Para os nossos pais, para os nossos amigos, família, igreja, né? Se nós somos tão confiáveis como Pedro foi para Jesus Cristo, né? Confiar aquilo quando ele ressurgiu e se mostrar e saber que ele não ia achar que é loucura, que era uma visão, que era, né? Que ele tinha alguma coisa assim, mas que realmente ele acreditaria nisso, né? Ele confiava em Pedro muito. Então, são duas coisas, né? É a fé que ele tinha e que conseguia identificar Jesus Cristo, né? Conseguiu identificar Jesus Cristo e também a confiança, né? Ser tão confiável quanto Pedro foi. Isso mesmo. Agora vamos chegar na parte, né, dos templos. Você fez uma live falando sobre aquele discurso, né, do Brother Anderson, né, sobre os templos, a casa do Senhor. E depois você fez um tour aí visitando vários templos nos Estados Unidos. Então a gente vai passar aqui 2 vídeos seus que você colocou lá no Instagram, pelo Estudo pela Fé. E aí você vai comentar um pouco sobre a sua viagem, suas experiências com relação ao templo, como foi. E eu vou comentar algumas coisas também, fazer algumas perguntas dessa viagem, tá? Pode ser? Pode, claro. Olá, pessoal! Eu sou a Sarah Roman e eu tô aqui mais uma vez. Não sei se vocês conseguem enxergar atrás de mim o que eu estou atrás de algum lugar. Então, eu tava levando meus filhos, né, pra escola hoje. E eu pensei, né, essa semana eu passei por alguns templos, eu mostrei pra vocês alguns templos. E domingo a gente vai ter uma live do discurso do Elder Anderson, que fala sobre Casa do Senhor, os templos espalhados pelo mundo. Então eu pensei, né, vou lá mostrar um pouquinho pro pessoal esse templo aqui. Vocês estão vendo aqui, esse é o templo de Linden. Ele fica bem pertinho da escola dos meus filhos. Eles podem ver, né, ela sendo construída, e é interessante que as crianças sempre perguntam, né, por que é aquilo, né, que é aquelas torres, o que está acontecendo ali. Então eu gosto muito que a igreja constrói, tem alguns templos perto de escolas, porque fazem com que as crianças tenham já desde pequenininha, né, querer saber, né, desperta o interesse em saber o que é, por que está ali, em ver as pessoas quando eles estão prontos, né, em ver as pessoas irem. Então esse aqui é o templo de Linden, na cidade de Linden, em Utah. Ele está sendo construído, né, as torres já estão... Deixa eu mostrar para vocês mais perto, deixa eu virar para mostrar para vocês mais perto. Então as torres já estão sendo colocadas, revestimento do lado de fora também. Então esse é um templo de Linden, vocês podem ver, tá balançando demais, desculpa pessoal. Vocês podem ver que tem as montanhas lá atrás, e aqui é uma escola. Então praticamente o pátio da escola é o templo, né? Então, Sarah, esse vídeo eu gostei muito porque você mencionou com relação às crianças e aprendizado. Eu sei que às vezes é um sacrifício levar crianças ao templo, até porque eles não entram, não participam. Quando eu tava vendo seu vídeo, eu lembrei dos momentos em que meus pais me levavam ao templo, quando eu era criança. O templo de São Paulo não tinha muita estrutura para receber caravanas. Era bem engraçado, porque tinha uma salinha de recepção lá. Quando eu era bem mais novo, uns 4 anos, assim, tinha um parquinho. E um parquinho que tinha gangorra, tinha um negócio pra subir lá, pra escalada. Mas
pouco tempo ele foi descontinuado, aquele parquinho. Ele foi tirado, aí ficou um berçáriozinho lá, não tinha muita atividade ali pra se fazer. Mesmo assim, a gente se reinventava como naquela época. Meus pais sempre me levou. Eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho pros meus pais, inclusive nessa parte também. Eu ficava sentindo falta da minha mãe, ficava na frente do templo, eu perguntava na recepção que hora que vai chegar, que hora que minha mãe vai sair. Mas eu lembro que era uma coisa que ficou marcado pra mim, é que eu sabia que o sacrifício que eles faziam pra me levar ao templo mostrava o quanto o tempo era importante pros meus pais. Então era sagrado, era importante pra eles estarem todo mês no templo. E a ponto de eu pensar hoje, nossa, meus pais me levavam pro templo quando eu era criança, nossa, como é que eu vou levar meus filhos pro templo, assim, dá muito trabalho. Mas eu pude aprender através do exemplo e do sacrifício que principalmente minha mãe fazia, levar, ter que ficar, às vezes alguém tinha que ficar cuidando de mim, e ela ia correndo, participava de algumas ordenanças, voltava correndo para poder saber como é que eu tava. Então, quando você falou no seu vídeo sobre mostrar para as crianças o quanto é importante o templo, é ali, é na essência, ali na raiz, que já começa a se mostrar o quanto essas coisas, e o templo e a casa do Senhor é sagrada para nós, membros da igreja. Isso é interessante, né? Tu falando agora, eu sou de Porto Alegre, né? Eu fui, eu acho que 3 vezes de caravana, 2 vezes de caravana e 1 vez de carro, meu pai dirigindo, de Porto Alegre até São Paulo. Isso de ônibus é 18 horas, né? Porque tem as paradas, o ônibus anda devagar, né? Tem todo esse... Se eu for de carro, talvez hoje, acho que eu demore umas 14 horas, acho, para chegar em São Paulo, se eu fosse de carro. E eu me lembro da primeira vez que eu fui, foi um sacrifício para o meu pai, tem que pagar para mim e para minhas irmãs. O meu pai não foi, foi minha mãe, não, minhas 3 irmãs. E era um sacrifício, era caro, não era barato, né? A gente ficava a semana inteira, a gente não ficava só e voltava, né? A gente tinha que ficar a semana inteira lá, então a gente ficava no hotel da igreja, como tu falou, era bem simples, né? Não era nada de luxo, o restaurante era bem simples também, a gente tinha que pagar também, claro, era um preço bem mais barato do que a gente ficar num hotel em São Paulo, mas também não tinha lugar, né, pra gente ficar, quem não podia entrar, eu só podia entrar no batistério. Então eu tinha que ficar esperando a minha mãe, a gente ia ficar lá fora, né? A gente ficava os jovens lá fora, fazendo nada, conversando, inventando, né? Porque além de que não tem muito espaço ali, não tem parque, não tem praça, não tem, né, nem fora de dentro do templo, tem prédios, né? Não tem um lugar social em volta, né? Pra gente poder ir. E também a gente não conhecia, a gente era do Rio Grande do Sul. Então eu me lembro desse sacrifício, eu me lembro do sacrifício dos meus pais de mostrar o templo para mim, né? Eu sempre olhava nas fotos, a igreja sempre mostrava, né, os templos de Salt Lake, né? A gente sempre via nas reuniões, nas aulas, a gente sempre, né? Isso é uma coisa, era muito vista, a gente tinha essa lembrança dos templos, mas a primeira vez que eu fui ao templo foi quando eu era adolescente, em caravana da estaca, né? Para ir até São Paulo. E quando eu cheguei aqui em Utah, tantos templos, né? A gente tem muitos templos. Quando eu conheci o de Salt Lake, eu fiquei assim, maravilhada. Só falei assim, eu achei que era muito maior. Eu falei assim, porque a foto parecia, mas é porque o lugar, né? Como tem muitos prédios e tal, a gente parece que na foto parece que não tem nada em volta, é só o templo, né? E na verdade tem um monte de prédios, tem prédios da igreja, tem um monte de prédios em volta. Então o templo fica, né, mais comprimido ali. Mas tem muitos templos. E eu sempre gostei de ver. E eu fiquei maravilhado quando eu passando, eu me lembro, eu vindo do aeroporto para casa da minha irmã, e eu olhava assim as torres e falava, lá tem um templo, lá tem um templo. E meu cunhado, quantos templos tu vai ficar contando até a gente chegar em casa? E eu, mas é que é tantas torres que eu vejo, né, em direção, eu via as torres. E eu sempre pensei nisso, em mostrar para meus filhos quando eu tivesse. Eu sempre gostei. Então, todo nosso namoro, meu e do meu marido, toda semana a gente fez um compromisso que a gente ia fazer batistério. Então, a gente ia toda semana, desde o primeiro dia da semana que a gente começou a namorar. A gente namorou por volta de 9 meses até a gente se casar.
E toda semana a gente ia, até as pessoas diziam, por que vocês estão indo no templo fazer batistério? Meu marido já podia fazer outras coisas, mas eu não, porque eu não tinha passado pelo templo. Então, se eu podia fazer batistério, ele ia lá me batizar. E a gente ia no Templo de Provo, e vocês não têm ideia, o Templo de Provo era lotado. Hoje ele foi destruído, né? Vai ser construído outro no lugar. Mas ele era lotado de jovens, todo mundo da BIU ia para lá. Então, às vezes, eles falavam assim, você só pode fazer 3 batistério, porque acabou as toalhas. Ou porque a gente tem muitos jovens, vocês precisam passar. E os templos funcionavam até meia-noite. Então, às vezes, a gente pegava, assim, em sessão, né, o que dava para fazer. E, às vezes, eu mandava a gente embora, vocês vão poder fazer as confirmações, porque não tem mais toalha. Acabou as toalhas do templo. Né? Foi isso que era muita gente trabalhando, né, para que as coisas andassem. E eu sempre pensei, e a gente sempre teve esse compromisso, eu e meu marido, a gente não falhava uma, a gente sempre ia. Em todo o nosso namoro, a gente sempre ia toda semana no templo. E eu sei que não é uma oportunidade, que todo mundo não tem essa oportunidade, né? Eu tô num lugar que tem muitos templos, mas nem todas as cidades, quem tá nos vendo, né, tem templo. Mas aquilo fortaleceu tanto a mim e meu marido, nosso namoro, né, e o nosso noivado, e depois a perspectiva de nos selarmos, nos fortaleceu tanto que a gente quis continuar com os nossos filhos. E a gente sempre, quando a gente tem oportunidade, a gente passa no templos, né? E eu vendo a igreja agora construir templos perto de escolas, isso me deixa muito feliz. Porque as crianças, elas são muito curiosas, elas perguntam, né? E nem todo mundo, as pessoas, apesar de achar que todo mundo é membro da igreja, não, todo mundo não é membro da igreja, tem muitos não membros da igreja. Então, a igreja começou a fazer isso aqui em Utah, perto de escolas. E aquele templo que aparece no vídeo, né, que vocês viram o vídeo de Linda, ele fica bem perto de uma escola. Ele fica, na verdade, no mesmo pátio, a extensão do pátio, né, vamos dizer assim. Então, eu achei muito legal, muito importante isso, né, e como Deus pensa em tudo, de manter as crianças, né, os adolescentes, eles vão ver da janela da sua sala o templo, né, tá lá do lado. E não é só ver o templo, é ver o exemplo. Se vocês forem, né, verem, a gente vê sempre pessoas saindo, né, sempre tem pessoas, os oficiantes, as pessoas que vão. Então, a gente sempre vê uma movimentação muito grande de pessoas em volta. E os adolescentes, as crianças vão ver isso, né? Sempre essa movimentação, às vezes os seus pais indo lá. O exemplo, ele move montanhas, né? A gente fala que falar, né, é fácil, mas é o exemplo realmente que transforma. E então isso vão construir um aqui na minha cidade também, e o terreno também fica atrás de uma escola, igual, bem parecido com esse de Linda, fica mais em cima da montanha e atrás também. Na verdade, 2 escolas, tem bem do ladinho, vai ter 2 escolas praticamente do lado, e a high school, que seria o 2º grau, né? Dá para os adolescentes ir a pé até esse templo que vai ser construído na minha cidade. Então, acho que o Pai Celestial, né, está inspirando os nossos profetas, né, a eles manterem seguro, né, os jovens, né, e eu acho que tendo o templo perto, mantém seguro e ainda incentiva e alimenta, né, o nosso testemunho, faz com que a gente nunca o perca, só de olhar para o templo, imagina a gente estar lá dentro. E acho que faz os jovens também ter aquela conexão com o Pai Celestial mais forte, né? Não só para as crianças, mas também os jovens se conectar, que tem sido um grande desafio para os jovens se conectar com o Pai Celestial, com tantas distrações, com tantas coisas que têm alimentado a cabeça. E o templo é aquele que desliga do mundo, desliga de tudo e se conecta com os céus, né? Uhum. Eu lembro que na pandemia a gente não podia sair, né? Não podia ficar perto das pessoas. E aí eu tive a ideia e disse, vamos no templo no domingo de tarde. E a gente começou aí todos os domingos de tarde, e eu achei que só tinha eu. E aí eu fiz tipo um piquenique, né? A gente bebeu comidas e tal, levei um cobertor. A gente tava tudo com roupa de domingo, a gente não tirava roupa de domingo, porque a gente sabia que era um lugar que não ia ter multidão, né? Que ia estar... E quando a gente chegou lá a primeira vez, a gente foi visitar vários templos diferentes para as crianças, e as crianças eram tudo menorzinhas, né? Meu filho tinha 2 anos.
E eu falei, acho que é um bom lugar da gente estar, a gente poder ficar no ar livre, respirar. A gente viu que tinha muitas pessoas que tiveram a mesma ideia que a gente. Legal. Então era interessante, todo mundo afastado, né, humanamente, assim, por causa do Covid, mas todo mundo em volta, assim, lendo, conversando, as crianças brincando em volta da gente, né? E eu acho que aquilo fortaleceu muito a minha família e fez os meus filhos terem um amor maior ainda pelo templo. Apesar de era um domingo, estava tudo fechado, não tem portões, né? Mas a gente estava nos jardins, né, do templo. Mas eles ficavam ali, a gente ficava horas ali conversando, eles brincando, a gente lendo, né, escrituras ou lendo outras coisas para eles. E não era só eu, outras famílias. Isso fez a gente se fortalecer muito em família. E também os meus filhos em gostar, né, de ver o templo, em gostar de conhecer novos templos. Legal, então esse foi um dos motivos que fez você fazer esse tour aí até a Califórnia, né, que a gente acompanha pelo seu Instagram. Agora a gente vai ver o vídeo do Templo de San Diego, que você gravou lá em San Diego, que você não podia entrar, mas que tava lá brilhando, né, aquele templo super lindo. Olá pessoal, eu de novo aqui visitando mais um templo. Será que vocês conseguem adivinhar qual o templo que eu tô? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês atrás de mim. Qual é o templo que eu estou agora? Então, pra quem não viu os outros vídeos, eu tô fazendo uma viagem com a minha família e eu estou na Califórnia e eu vim visitar meu favorito templo. Eu casei nesse templo e ele está em reforma, mas já tiraram. Ano passado eu vim, ele estava cheio de andaimes e agora eles já tiraram os andaimes, mas eu não posso entrar lá porque está em construção, né? Está em reforma e eu não posso entrar. Eu conversei com o pessoal que fica os guardas e eles disseram que eu não podia entrar dentro do pátio. Né, dentro das dependências do templo. Então eu estou do lado de fora, se vocês veem as grades estão aqui, né? E o templo está atrás de mim, até parece um quadro, né? Nem parece verdadeiro, de tão lindo que ele é. Alguém pode me dizer que templo é esse? Vocês sabem? Quem está me vendo aqui, que templo que é esse? Da onde que é esse templo? Ele parece um castelo, não parece? Ele está sendo reformado, não tem previsão para ele ser rededicado, né? Porque pela reforma dele, então ele está sendo reformado. Mas o ano passado ele estava com os andaimes do lado de fora, aqui nas torres, a gente não enxergava as torres. E agora ele já não está mais. Agora ele já está sem os andaimes. Provavelmente eles estão fazendo a reforma só dentro dele agora. Então deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu virar a câmera para mostrar. Então esse é o templo de San Diego, na Califórnia. Mostrar aqui pela grade. Ele é lindo. Ele está sendo reformado, vocês estão vendo, não sei se conseguem ver lá atrás. Está sendo reformado, mas a parte de fora dele já foi reformada. Porque ele está muito branquinho, ele está muito, muito branquinho. Esse templo foi o que eu casei, eu e meu marido. Meu marido, para quem não sabe, é da Califórnia, é de San Diego. Então a gente casou nesse templo porque a família dele mora aqui. Então foi esse templo que eu casei. Então ele tem um significado muito importante para mim, além de eu achar ele lindo, né? Dele ser como um castelo, né? Ele parece um castelo. Então eu tô hoje, né? Nessa minha... Acho que esse é o quinto templo que eu visito na minha viagem. E esse é o de San Diego, na Califórnia, o templo mais lindo para mim. É a pergunta mesmo desse vídeo que eu tava pensando já hoje, que eu queria te fazer é como que selamento com seu marido lá, porque lá foi um tempo especial para você, né? Não só o ambiente, mas foi onde você realizou sua ordenança de selamento. Como que o selamento ele tem abençoado sua vida, a vida da sua família, e como que isso fortalece sua vida? Aquele templo também foi onde eu fiz os meus convênios particulares com Deus. Então antes
Um dia antes do meu casamento, eu passei, né? Meu marido me passou no templo, né? Foi junto comigo. A minha família estava junto, então foi onde eu fiz os meus convênios pessoais com Deus. E depois, no outro dia, eu fiz os meus convênios com o meu marido, né? Então, ele é duplamente especial para mim, além de eu achar ele lindo, né? Ele é muito bonito. Ele é muito bonito por fora e muito lindo por dentro também. Tem um jardim muito bonito lá dentro. Mas eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, a gente saber que as famílias são eternas, né? Que a gente pode se selar pela eternidade. Talvez quando eu só casei, quando meu marido e eu nos casamos, eu tinha esse sentimento de querer ficar com ele eternamente. Mas quando venho vendo os meus filhos, né? Esse sentimento só floresceu mais ainda, de saber que eu nunca ia perdê-los, né? Que eles sempre seriam meus. Eu sou uma mãe bem coruja, assim, gosto de ficar bem agarrada aos meus filhos, e em saber de que essa vida não é só agora, né? De que isso não é só para momentâneo, né? De saber que isso é eterno, faz com que a gente, todos os dias, a gente lute para que a gente consiga ficar junto. Em saber que se a gente, né, seguir os convênios, se a gente honrar aquilo que a gente prometeu lá dentro, a gente pode ficar eternamente. Faz a gente sempre, pelo menos a minha família, né, eu e meu marido, faz a gente sempre querer ser melhor, né, a gente querer ser mais seguidor ainda de Cristo, para que a gente nunca perca isso, para que a gente nunca se perca um do outro, né, para que eu nunca me perca do meu marido e meu marido nunca se perca de mim. E os meus filhos também. Faz eu também ter mais vontade ou mais ânimo, mais lutar mais para ensinar os meus filhos a seguirem no caminho certo, porque eu desejo que eles estejam comigo pela eternidade. Então, que triste seria, né, se tudo acabasse depois da morte. Seria muito triste eu nunca mais ver meus filhos, eu nunca mais ver meu marido, eu nunca mais ver meus pais, né? Seria uma vida, que tristeza eu nunca mais ver eles. Ou tudo ter acabado e pronto. Então, em ter essa promessa faz a gente continuar no evangelho, a gente continuar seguindo na barra de ferro. Mas não é fácil, né? Talvez eu falando aqui, dizer, a Sara é perfeita, o marido dela é perfeito, a família dela é perfeita. Não, a gente não é, a gente está muito longe da perfeição, muito mesmo. Mas a gente, em saber que a gente pode ter uma família eterna, em saber que a gente fez os convênios com Deus e que a gente precisa permanecer segurando a barra de ferro, faz a gente querer ser melhor a cada dia, faz a gente entender a expiação de Jesus Cristo, né? Faz a gente entender de que a gente precisa se arrepender todos os dias, que nós não somos perfeitos, mas que nós podemos buscar a perfeição ou podemos buscar o arrependimento para que a gente se assemelhe mais a Ele e para que a gente possa um dia viver eternamente com o Pai Celestial. Eu sempre falo que a nossa luta aqui não é entre eu e o Thiago para ver quem é que vai ser o campeão no final. Todos nós podemos ser campeões. A oportunidade é para todos, não existe uma vaga limitada. A vaga é ilimitada, né, para exaltação. Então, a gente só está aqui na Terra lutando contra nós mesmos. Nosso único inimigo somos nós mesmos, mais ninguém. A gente tem que conseguir vencer a nós mesmos, né? Vencer o nosso homem natural e ser mais semelhantes a Cristo para que a gente possa chegar. Não é fácil, mas em saber, em ter esperança de que eu posso ter a minha família eterna, né? E meus filhos, e meu marido, e meus pais, para sempre. Faz eu ter ânimo, né, e querer lutar todos os dias para que no final o Pai Celestial chegue e diga: você venceu, né, agora você vai entrar, né, vai ficar comigo e toda a sua família vai estar junto. Então, o legal do templo é que as ordenanças que unem as famílias, né, eu com os meus filhos pouco tempo, né, 3 meses, mas se tem uma coisa que eu já sei é que o amor que eu tenho pelos meus filhos, pela minha esposa e pelos meus pais, né, meus antepassados, e também minha posteridade e minha esposa, é um amor que geralmente transcende esse plano terreno, transcende o que a gente passa aqui na Terra. É um amor maior
E a gente sabe que não é só daqui. Então a gente precisa unir de uma maneira que não seja somente daqui também. E é isso que o templo faz. O Elder Soares, ele veio recente aqui em São Paulo e ele falou que uma das prioridades proféticas hoje é nós frequentarmos o templo. Então a gente tem que ver se o profeta ele está dando isso como prioridade, é porque nós precisamos estar mais conectado com o templo. E a gente trouxe isso hoje nesse episódio, que você foi um exemplo, né, de visitou muitos templos, mas sempre tem aí frequentado essa experiência sua da pandemia, e mesmo sem poder entrar propriamente no templo, mas estar ali próximo, conectado, mostra que está alinhado com as ideias dos profetas e dos apóstolos atuais, né? Sara, agora chegamos no fim. Foi muito bom ter você e aprender com você e estar junto aqui. Para nós aqui do Centros Podcast é excelente ter uma convidada como você. Vamos continuar conversando, marcando mais encontros, mais vezes, tanto eu no seu canal quanto você no meu. Porque assim a gente pode trabalhar e fazer com que cresça aqui na internet as pessoas que criam conteúdo para a igreja. Eu só queria comentar que claro, talvez as pessoas pensem assim, é fácil para Sara porque ela está perto de templos, né? Mas os profetas, eles falam que nem sempre a gente precisa estar no ambiente, né? No prédio, para que a gente esteja em sintonia com o templo. Então, existem muitos vídeos na internet, né, mostrando, existem muitas fotos, existem muitos discursos que falam sobre o templo. Então, se você não consegue, né, se vocês que estão nos ouvindo aqui hoje, se você não consegue, porque a gente sabe que existe, ou na sua cidade não tem um templo, ou é muito longe, né, apesar de São Paulo ter 2 templos, aí vai ter mais, né, mas é longe, né, Thiago, da tua casa não é tão perto quanto é da minha. Então, a gente pode sintonizar com os templos de outros modos, né, que não seja só estar no prédio, mas a gente entender para que eles servem, a gente cumprir, né, isso tudo faz a gente ficar perto dele e vermos vídeos, né, e essas coisas. Então, tudo faz com que a gente se aproxime mais do templo. Então, deixe suas palavras finais, se despede do pessoal. E então, isso. Muito obrigada, Thiago, pelo convite. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, principalmente português. Gosto muito de falar sobre evangelho. Eu sou uma entusiasta. Eu gosto de 2 assuntos, né? Ou é política ou é sobre evangelho. São 2 assuntos que gosto muito de conversar. Me instiga, me faz crescer, me faz, né, pensar, me faz procurar mais conhecimento, né? Se eu não sei sobre as coisas, me faz procurar isso. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado, que sigam o Thiago aqui no canal dele, que nos sigam lá no Pelo Estudo e Pela Fé. Então, a gente tem um clube do livro, a gente tem o nosso perfil do Instagram e a gente tem aqui no YouTube também, a gente tem um canal. Então, o nosso objetivo, né, o meu objetivo, eu não é só eu no Pelo Estudo e Pela Fé, é eu, o Max e o Lucas. Nosso objetivo é espalhar as boas novas, assim como do Thiago. Eu sempre brinco que se eu pudesse, eu nem aparecia, né? Mas eu preciso aparecer algumas vezes, como nessa minha viagem, né, Thiago? Não tinha como não aparecer, né? Não tinha como eu falar. Eu tinha que aparecer para mostrar o tempo para vocês. Mas o nosso canal, né? E eu acredito que o do Thiago também, o ator principal é Jesus Cristo, né? É o Evangelho. Não é o Thiago, não é a Sara, não é o Lucas, não é o Maxwell. É o evangelho que a gente quer espalhar. É ajudar a espalhar as boas novas, né? Ajudar no reino. A gente sabe que a segunda vinda não está tão longe quanto talvez tivesse os nossos antepassados. E a gente precisa ajudar mais pessoas a saberem sobre o evangelho, a trazer mais pessoas a Cristo. E principalmente, né, com o nosso tema de templo, a mostrar para as pessoas que as famílias podem ser eternas, né? E que a gente pode ficar junto por toda a eternidade. Que o casamento entre o marido e mulher não se encerra até que a morte separe. Ele é eterno. Só a gente precisa lutar todos os dias para que isso aconteça.
Então, muito obrigada realmente pela oportunidade de conversar, de falar um pouquinho de mim. Não costumo falar um pouco da minha vida particular, mas o Thiago me convenceu para falar. Então, agradeço pela oportunidade. Gente, muitas pessoas que estão visualizando não estão se inscrevendo no canal, então se inscreve no canal, ativa o sininho que tem aí para poder ter as notificações e você receber todos os vídeos do nosso canal. Forte abraço a todo mundo e é isso aí.